Então a ideia basicamente vai ser unir então essa região, ou tentar demarcar essa região em preto, a partir da relação então entre essas inequações, essa questão da relação entre conjuntos aqui da intersecção ou união. Vou trocar então aqui a cor, de alguma maneira aqui entrou cores tudo em azul, que eu não estava utilizando. Bom, vou definir aqui então como laranja essa, mas para ilustração essa aqui vai ficar como laranja, a outra pode ser azul mesmo. Então nosso objetivo é ainda pegar essa equação dessa circunferência grande, então vou duplicar o resultado dela, tenho aqui ela como sendo AG, e duplico o resultado, então quero a parte toda interna, fazendo a parte toda interna então eu tenho isso, posso aqui dentro mesmo trabalhar essa outra questão aqui. Bom, o GeoGebra fica bugando aqui, não aparecendo o tecladinho, vou ter que então entre e depois abrir de novo a relação. Então essa relação vamos já chamar de, não vou chamar de preto, porque senão o que acontece? Se a transparência não for 100%, aqui eu acabo perdendo muita coisa. E aí somente para a gente ter essa ideia mais geral, vamos usar um verde aqui para a gente conseguir observar o que a gente está fazendo. Então aqui vou trabalhar com essa relação. Então apareceu o tecladinho, agora consigo fazer o que eu quero. Então nessa mesma equação eu já estou vendo que essa relação é toda que está em verde, então toda a circunferência é grande. O que eu quero é que seja somente até a metade, né? Então é x menor do que esse 5 que a gente, na minha construção, acabou sendo o cara bem do meio. Então isso fica exatamente a metade da circunferência. Se eu fosse tirar metade do círculo, ficaria exatamente isso. Então é essa relação que eu tenho em verde. Bom, agora eu vou pensar que eu vou pegar essa parte em verde, que é definida ali pela letra H. Agora que eu chamei o H ali na barrinha ali de digitação, já acionou quem está fazendo. Agora que eu preciso estabelecer outra relação, eu estou unindo com aquela primeira região aqui que eu estou chamando de A. Observa que ele já destacou tudo em azul e eu estou fazendo, eu estou retirando a parte de baixo que é o B. Então ficou desta maneira. Para finalizar, eu vou analisar aqui o que eu tenho de desigualdade, o que está funcionando. Então eu tenho o A, que eu não estou utilizando. Para eu observar o que aconteceu, I é a minha última relação, construção, vamos só desmarcar todas as outras, para observar se o I pinta exatamente o que eu quero. Então o I está pintando exatamente aquela relação que a gente está querendo lá da cor preta. Agora eu não vou utilizar mais esses auxílios, então eu posso até retirar todos. Eu posso vir aqui na malha, já retirar a malha, ou começar já a remover alguns círculos, ocultar eles. Por exemplo, o C é o que eu continuo utilizando. Ele sim eu posso trabalhar com a questão da cor. Então, como ele fica sobreposto, o branco não vai aparecer, então transparência não vai auxiliar. Agora, se eu quero destacar o branco, eu vou ter que usar a relação lá do branco. Então, o C, posso então aqui vir duplicar ele. Só duplico o resultado e faço então essa região que eu quero. A região é menor do que 1, e aí estabeleci essa região, porque eu não sei o que houve ali, eu não consegui pintar a parte que eu tinha ali que eu queria. Então fiquei com isso. A parte azul, antes de eu transformar em preto aqui, eu vou ocultar essa circunferência que eu não estou utilizando mais, que é a B. Então aqui, mas ainda está aparecendo uma, porque eu preciso vir em configurações aqui em estilo. Essa minha relação ela acaba pegando as outras questões de estilo, então eu preciso
aciona, né, ou ativa todas as relações que estão envolvidas. Então eu preciso zerar a linha desses caras. Então, zerando a linha, o que aconteceu? Ficou somente essa região. A parte que vai ser em branco, não preciso trabalhar com cores ou não preciso me preocupar muito com essa região, porque basta eu ocultar aqui algumas coisas, por exemplo o E, já ocultei o E, já vai ficar exatamente a região que eu quero. Posso aqui ainda trabalhar aqui com a F, vamos tentar ver se eu consigo pintar a F aqui toda. Então consegui pintar a F aqui, e aí essa outra região aqui pode ficar assim em branco. Então eu tenho então essa relação que está ativa, vou colocar preto nela então aqui para ficar com as cores características. E aí eu venho aqui então, já posso remover todas as questões de malha e também o eixo cartesiano, então todas essas questões não precisam ir. E aí falta retirar alguns pontos, esse ponto A e B, todos os pontos não precisam aparecer. Então está pronto o nosso desenho para ser baixado e aberto lá no SVG. Preciso tirar o rótulo, senão essas letrinhas vão acabar indo junto. Veja que aqui não ficou bem preto, mas não vai interferir no desenho. Então, ao baixar, eu vou salvar essa imagem, baixar como SVG. E aí, depois de exportar ela, eu vou abrir aqui no Inkscape. No Inkscape, veja, dependendo da construção, tenho resultados totalmente diferentes aqui, porque fica quebrada as peças. Por exemplo, aqui, se não foi ocultado essa parte aqui, vai ficar em peças diferentes, e isso ao ser levado lá para o RD, o que vai acontecer? Vai aparecer assim, não assim. Então, só abrindo esse último arquivo que a gente fez e baixou. Então, um pouquinho que a máquina tá. O objetivo aqui é só converter esse arquivo para DXF. Então, e depois de convertido em DXF, então a gente acaba abrindo ele lá no software que faz a interface com a cortadora laser. Aqui sobrou os resquícios de imagem que veio lá do GeoGebra, mas não precisamos nem mexer nisso, só vou salvar como então. Salvo em DXF. Poderia dar um acabamento aqui ou lá, só vamos colocar como 2 pontos. Então aqui no RD, é um software que vocês não conhecem ainda, mas quem já esteve no laboratório sabe que é o que a gente usa para abrir os arquivos e observar como é que ficaram para trabalhar lá na cortadora. Vamos refazer. Então no início, na pré-visualização, eu já consigo observar que houve algum esquecimento, alguma coisa ficou escondida ali que eu não tinha me ligado, que é o nome das circunferências. O rótulo acabou ficando. A linha externa aqui, que é a borda lateral do GeoGebra, posso deletar. E aqui está feita a construção. Então, pronto para o corte. E é só cortar aqui que está feitas as peças.